Shalom, porque Tov Lekulan, Laila Tov, a paz. Vamos estar aí trazendo mais a continuação aí do nosso estudo, né, do nosso shur sobre a festa judaica, as festas bíblicas. Nós falamos aí um pouco sobre falamos sobre o Pêssar, né, a festa da Páscoa, e nós vamos estar nesta hora, neste momento, né, nesta terceira live, falando sobre a festa dos asmos, tá? É conhecido como Matzot, os asmos, Matzah, asmo. Então era um período, tá, de festa em que se era removido todo o fermento, né? Todo o fermento do meio do povo era retirado. A gente celebrava 7 dias sem fermento em suas casas, né? Isso aí foi uma ordenança que o Eterno ele deixou para o seu povo. Aí algumas pessoas dizem assim que isso é para judeu. Só que quando você lê o livro de Deuteronômio, de Levítico, quando o Senhor está entregando para Moshe os mandamentos, a Torá, juntamente com as ordenanças, ele vai dizer que era tanto que tinha que ser passado para os filhos, para as filhas, para o natural da terra e para o estrangeiro que estivesse no vosso meio. Então nós vemos aí que o estrangeiro que estava ali, por quê? Porque essa é uma mistura do Egito. Tem gente que acha que do Egito saiu somente os hebreus. Não, saiu os hebreus, mas é uma mistura com os hebreus. Pessoas que no cativeiro ali, né, no cativeiro egípcio, vamos colocar assim, né, muitos ali se converteram à fé do povo hebreu, né, crendo no Eterno, esperavam também, creram na profecia, esperando uma redenção, né, que Deus levantou Moshe para isso. Então saiu uma mescla de pessoas, e essa mescla ela vai estar lá no pé do Monte Sinai, quando o Eterno vai entregar os mandamentos, as ordenanças para o seu povo. E ali ele vai, no deserto, ele vai instituir algumas festas, né? Algumas ordenanças que seriam praticadas pelo povo em certo período do ano. E é das 7 festas que nós já abordamos aqui, tá? Já foi dito aí no segundo vídeo, então veja o segundo vídeo para você entender do que eu estou falando, se caso você estiver assistindo esse terceiro vídeo. Então ali, quando tinha aquela mescla no meio, então Deus ele entregou para todos. Ele vai falar isso claramente, leia a Bíblia claramente, tá? Para Moisés. E mediante a isto, também o Senhor ele coloca essas ordenanças para aqueles que não são hebreus, mas que estão aderindo à fé dos hebreus, tá? Então isso é fato bíblico, mas infelizmente o antissemitismo ele tem tirado essa verdade, tá? Quando Deus ele manda Moshe separar 70 anciãos do deserto, para que eles estivessem no pé do monte para ouvir, aqueles 70 anciãos representavam as 70 nações que existiam naquele período, ou seja, já apontava para os gentios também no meio do povo de Israel.
está passando aí, nós vamos estar abordando a festa da Matzah, ou Matzot, né? Que é não comereis fermento. Aqui, ó. Matzot. Aqui é Matzah. Aqui está no Matzah, fermento. Aqui Matzot, fermentos. Então, você vai estar vendo esse vídeo, assista os outros vídeos anteriores. Depois eu vou colocar o título aqui, quando eu terminar a live eu vou colocar o título aqui sobre festas bíblicas, terceira parte, tá? Então eu não sei quanto tempo que eu vou levar aqui, mas eu vou procurar não levar muito tempo, tá? Estender demais, para também o assunto não ficar picado. Então, nós vamos abordar a festa da Matzah. Se você poderia, você que vai estar visualizando, faça um comentário, porque as pessoas entram, visualizam. Não sei porque as pessoas parecem que têm medo de passar para frente esses estudos, essas informações. Quantas pessoas na minha página no Facebook assistem essas lives, até gostam, acham legal, mas não passam para frente, não passam informação para outras pessoas, tá? Então, você possa curtir e compartilhar. Dê o seu joinha, dê o seu like, seja positivo ou negativo, não interessa, tá? Mas dê o seu like, ajude aí a espalhar, ou a enviar esses estudos, essas informações para outras pessoas, que elas também possam alcançar esse material também. E elas possam também, mesmo que façam as suas críticas, não tem problema algum, tá? Eu sou maduro o suficiente para aguentar críticas, seja positivas ou negativas. Isso não infere naquilo que eu estou aqui para fazer na rede social. Aqui a minha intenção é passar informação, é trazer o shiur, o estudo, baseado nas escrituras, baseado no conceito cultural. Então é um trabalho quase que exegético e hermenêutico, tá? Então é nesse sentido aí, tá? Então vamos aqui. Então, Pessa é acompanhada da lembrança da Matzah. A Matzah é um símbolo do milagre da saída do Egito. Todo judeu tem a obrigação de comer Matzah na noite do Seder. Aí eu expliquei sobre o Seder, tá? O Seder é um jantar que acontece antes da Páscoa. Antes da Páscoa, né? A Páscoa vai ser amanhã, então hoje a gente já celebra um jantar, celebrando em memória a Páscoa, que vai acontecer no outro dia, tá? É o que nós chamamos de ceia do Senhor, é o que Jesus ele celebrou com seus discípulos, é o Seder de Pessa, ou o jantar que antecede a Páscoa. Em relação ao restante dos dias de Pessa, não podemos comer hametz. O que é hametz? Fermento, tá? Hametz é fermento. Nestes dias, a famosa explicação para Matzah, para mitzvah é mandamento, para ordenança, para mitzvah, de Matzah é para relembrar que ao sair do Egito o povo não teve tempo de deixar sua massa fermentar, originando assim o pão fino e crocante chamado de Matzah. Então a Matzah é o pão sem fermento, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Festa dos Pães Asmos. Perspectiva histórica. A festa iniciava em 15 de Nissan, no dia seguinte à Páscoa, e durava 7 dias. Então Levítico capítulo 7, capítulo 23, verso 6, tá? Então eram 7 dias, tá? Então tinha esse moedim, essa ordenança, tá? Esse encontro marcado, que Deus marcava com o seu povo. Então eles ficavam 7 dias sem comer fermento, até o período do Pessa, até quando terminasse o Pessa, a Páscoa. E eu já expliquei aqui que no período que Jesus celebrou, eu falei sobre não podia ter nada fermentado. Já expliquei isso aqui no vídeo passado, então você pode ir lá e inteirar a informação lá, tá? Foi instituída por Deus como memorial, pois foi neste dia que Deus tirou o povo hebreu do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 17. Gente, quando Deus, todos os mandamentos, todos os memoriais que Deus ele colocou para o seu povo, ele usou a expressão
no final de cada fala: eu vos será por mandamento perpétuo. O que é uma coisa perpétua? É uma coisa que não vai acabar. Sabe quando é que vai acabar isso? No Olam Rabá, no mundo vindouro, que nós conhecemos como milênio ou como Nova Jerusalém. É lá que vai acabar tudo isso. Por quê? Porque lá vai se consumar. Mas enquanto nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, Deus, ele deu essas ordenanças, ele entregou essas ordenanças para o seu povo, seja judeu ou não. Já expliquei que a única coisa que um gentil ele não pode cumprir é circuncisão. O resto é plausível, querendo ele, não por obrigação, mas querendo, ele pode fazer, tá? Mas tudo certinho, do jeito como manda a tradição judaica bíblica, tá? Então, já falei, então, então quando Deus ele fala perpétua, que então é que não vai acabar. Aí quando chegou o Novo Testamento no grego, que não é o Novo Testamento, gente. O Novo Testamento, a primeira língua do Novo Testamento não foi o grego, tá? Ah, mas a gente só tem... Não, a primeira, estude. Eu tenho, um estudo, eu pesquisei, fiz pesquisa, fui atrás de alguém que tenha materiais acerca desse assunto e descobri que o Novo Testamento, o documento mais antigo não está em grego, está em aramaico. Por que aramaico? Porque no período de Jesus, a língua do templo e a língua da sinagoga era o hebraico, a língua religiosa. A língua comum do povo, que é a língua que Jesus falava, que os discípulos falavam, era o aramaico. Tá? Mas e o grego? O grego foi uma língua de composição de evangelização, tá? Porque naquela época era como se fosse o inglês. Mas os discípulos de Jesus não falavam grego, tá? Não, eles falavam hebraico e aramaico, tá? Paulo ele vai ter conhecimento de grego, né? E aí a gente vê aquela informação lá que foi colocada em cima do patíbulo lá, quando Yeshua estava pendurado no madeiro, que estava escrito em hebraico, latim e grego. Só que, na verdade, a língua do povo daquela época, o que estava escrito na placa, era na placa. Não quer dizer que eram aquelas 3 línguas que predominavam naquele período. Não é isso. É o que foi colocado na placa. Tem que entender isso. Hebraico por causa do povo hebreu, que falava hebraico, tá? Latim por causa dos romanos e dos gregos, que dos romanos, que é a língua indo-europeia. Aí depois, quando os romanos tomarem conta, vai surgir o dialeto greco-romano. Mas o latim veio por causa dos romanos. E o grego por causa da helenização de Jerusalém, tá? Então, é por isso que por esses fatores que colocaram o escrito. Não foi os judeus que colocaram. Quem mandou colocar foi Pilatos. Foi Pilatos que mandou colocar essa inscrição em cima da cabeça ali onde foi crucificado Yeshua, tá? Então, isso é fato, viu, gente? Isso é fato. Não tem como correr, tá? Se quiser depois, você pode me ligar no meu WhatsApp, que eu vou te passar o material sobre o aramaico, tá? É o material que indica que tem essa documentação, e eu te passo o link também de um Rosh, né? Vou dizer um rabino, não que ele não se considera um rabino, se considera um Rosh, mas ele é um rabino, tá? Tzadok Ben-Dera, ele é um acadêmico, todo o trabalho dele é um trabalho acadêmico no aramaico, então ele traz uma documentação que faz essa refutação de que o grego era a língua oficial do Novo Testamento, tá? Por isso, há algumas divergências dentro dos textos, das traduções, por causa do grego. Então, beleza, fechando parênteses, continuando aqui, ó. O pão asmo era o pão da aflição, devido à pressa que os hebreus deixaram o Egito. Deuteronômio capítulo 16, verso 3. Durante o período da festa, os israelitas não podiam comer nenhuma comida levedada, ou seja, com fermento, tá? O primeiro e o 7º dia da festa eram os sábados.
Então começava no Shabat, terminava no outro Shabat. E havia uma santa convocação, Levítico 23, 7, 8. Então isso era uma ordenança dada pelo Eterno, tá? Ó, o costume judaico, para os judeus, não há diferença entre a festa dos pães asmos e a Páscoa. Por que não tem diferença? Porque eles não vão colocar fermento, simplesmente por isso, tá? E outra coisa, porque os judeus que são ortodoxos, eles praticam o Seder do Pêssar, o jantar, mas eles não praticam no conceito do que Yeshua deixou como renovação da aliança. Quando Yeshua disse, este é o novo testamento do meu sangue, na verdade ele estava falando ali, o termo que ele usou ali foi Brit Hadashah. E Brit Hadashah é renovação da aliança. Esta é a renovação da aliança pelo meu sangue. Não é? Por quê? Porque Deus lá em Jeremias 31, a partir do verso 30, ele vai dizer que ia renovar, quando ele diz assim, faria uma nova aliança. Esse termo, nova aliança, que está traduzido lá no português, na verdade não é nova aliança, lá está Brit Hadashah. E faria uma renovação da aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Escrevereis, não como a primeira aliança que fiz com vossos pais no deserto, mas escrevereis os mandamentos em vossos corações. Então essa renovação da aliança que Deus está fazendo com o povo, que está agora recebendo o Messias, aceitando o Mashiach, que é Yeshua, tá? É por isso. Então, só que os judeus ortodoxos, eles praticam o Seder do Pêssar, mas não no conceito da renovação da aliança. Já os judeus messiânicos e nazarenos, que é o judaísmo nazareno e o judaísmo messiânico, eles aderem a essa prática do Seder do Pêssar, utilizando as normas que Yeshua deixou. É o que nós praticamos como selo do Senhor, né, nas nossas denominações. Mas ali tem toda uma dinâmica, tá? Então, ó, os judeus fazem uma grande faxina em suas casas para encontrar o hametz, ou seja, o fermento, que é removido e posteriormente queimado. Então, aquilo que era, né, os judeus ortodoxos, ele faz isso, ele junta tudo, quando está chegando o Pêssar, ele junta tudo que tiver fermento, pode ser bolacha, pão, o que for. Ele pega, leva, joga e queima. Os judeus messiânicos retiram de suas casas, não levam mais nada durante aquela semana levedado para casa, para cumprir esse chamado do Eterno, para celebrar este memorial, tá? Então aqui, ó. Então ceia não é com pão, aqui, ó. Tá vendo? Pãozinho de forma. Ceia do Senhor, gente, não é biblicamente, não pode ser feita com pão fermentado, que é o que nós utilizamos em nossas denominações, o pão fermentado. Está errado. Isso não é bíblico. O bíblico é esse aqui, é a matzá. E aí, bem, minha lindona chegou. Então, é a matzá. A matzá é isso aqui, ó. É um pão sem fermento. Então, como que faz? Você vai pegar, é feito com água, farinha sem fermento, água e sal. Você tem 18 minutos, não pode passar 18 minutos, tem até o tempo certo. No máximo 18 minutos para você modelar e assar, tá? Então 18 minutos. Aí, assim que é feito, aí fica assim, parecendo um biscoitinho. Claro que aqui foi cortado quadradinho, né? Aí quem quiser cortar, corta, mas o certo é que não vai mudar a essência de ser um pão sem fermento, tá? Que é o que Yeshua utilizou. E até hoje é feito no meio do judaísmo. Até hoje, isso é bíblico, isso não é judaizante. Isso é voltar para a raiz das escrituras, o costume das escrituras, tá? Então é isso aí, é aqui, ó. Então aqui corta aqui fora, tá errado, aqui tá certo. Vamos continuar, ó. Significado espiritual e profético. Aqui, a minha parênteses, eu deveria ter colocado um cálice ali também de uva, mas não lembrei de colocar um cachinho de uva. Mas por quê? Porque também o suco de uva também não podia ter fermento. Assim como a matzá, quando você está preparando a matzá, o pão sem fermento, né? Em 18 minutos, também o suco de uva daquela época, ele era feito no mesmo dia que ia celebrar o Seder, tá? No mesmo dia, porque não podia fermentar, então nem suco, então não era vinho.
nem o suco nem o pão não podia ter fermento, tá? Então, recapitulando aqui, na live passada, eu expliquei isso com mais profundidade, com outras, com mais palavras, né? Então, o significado espiritual e profético, ó, é o fermento na Bíblia. Ó, pela lei, o fermento era relacionado à impureza, Levítico 2:11. Jesus relacionou o fermento à hipocrisia dos fariseus, Lucas 12:1. Paulo relacionou o fermento às coisas velhas, à maldade e à malícia, 1 Coríntios 5:7-8. Então, Paulo ali, eu até falei, né, expliquei sobre o contexto aqui de 1 Coríntios, capítulo 5 ao capítulo 12, ao final do capítulo 11, é o contexto desse ensinamento que Shaul está dizendo, né, que está fazendo com os judeus, os irmãos, os conversos ali de Corinto, né? Ele está ensinando a maneira correta. Aí ele usa essa terminologia aqui de não fazer festa com o fermento velho e da maldade, mas com os asmos da sinceridade. Por quê? Porque estava chegando o momento de celebrar o Seder de Pessa, e aí é os 7 dias de sem fermento, né? Então alguns conversos que eram gentios gregos, né, de nacionalidade ou costume gregos, eles não estavam dando importância para isso. Então Shaul vai corrigir isso aí. Então ele vai usando essas terminologias. Por quê? Porque era um período que estava acontecendo isso. Então ele usa essa linguagem, essa figura de linguagem, falando dos atos da sinceridade, mas ele, na verdade, ele está apontando para que eles compreendessem o que estava acontecendo, que era o período, a festa da matzá. É a festa da matzá, do pão sem fermento. É algo que pode estar oculto e se alastra rapidamente. Isso aqui no caso está falando do fermento, né? Mateus 13:33, é que Jesus falou, né? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso celebremos a festa. Ó, celebremos a festa. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Paulo está dizendo que a gente tem que celebrar. Paulo está dizendo que a gente tem que celebrar a festa. E quando a gente estiver celebrando a festa, não pode ter fermento. Por quê? Porque os novos conversos estavam querendo comer qualquer tipo de pão. O pão feito na padaria, com fermento e tudo, que é o que a gente faz no dia de hoje, né? Mas Paulo está sendo bem claro, meus irmãos. Celebremos a festa, façamos festa, não com fermento velho, da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Qual que é os asmos da verdade? As escrituras. Sem mistura. Sem anacronismo. O pão asmo na Bíblia é símbolo de pureza. Paulo relaciona o pão asmo à sinceridade e à verdade. Acabamos de ler, 1 Coríntios 5:8. Jesus dá um novo significado ao pão asmo, relacionando-o ao seu corpo dado em favor de nós. Ó, que interessante. Jesus, e nós classificamos o fermento também como o pecado, não é? Se Jesus era sem pecado, por isso ele é conhecido também, por isso que o pão asmo tipifica Jesus. Como o pão asmo não tinha fermento, Jesus não tinha pecado, né? Então foi o único que foi sem pecado, foi Yeshua. Então aí tá vendo, até isso na pessoa de Yeshua a gente entende a questão do pão asmo. A imagem do fermento demonstra que um pecadinho pode nos corromper totalmente. Gálatas capítulo 5, verso 9. A festa deve ser um período de consagração, com a busca de santificação em nossas vidas. Assim como a festa dos pães asmos era celebrada imediatamente após a Páscoa, aquele que é redimido pelo sangue deve prosseguir imediatamente em seu caminho em santificação. Então, como se faz 7 dias sem fermento, o cristão, né, o seguidor de Yeshua, ele vai viver uma vida, então, sem pecado. Ele vai lutar para não ter esse fermento do pecado na vida dele, né? Então, festa de Shavuot. Shavuot quer dizer festa das semanas. Shavua é semana. Shavuot, semanas. Na festa das semanas é celebrado que as primícias, a colheita dos primeiros frutos, que foi o dia da entrega da Torá.
Olha que interessante, olha que legal. O dia em que a Torá foi entregue, o dia que os mandamentos, a mitzvah foi entregue para o povo, tá? A festa das primícias, perspectiva histórica. A festa ocorria no dia imediato ao Shabat, Levítico 23, 12. Para a maioria dos autores, o primeiro dia após o Shabat, na semana da festa dos pães asmos, na época de Cristo, a festa das primícias ocorreu no domingo 17 Nissan, 17 Nissan, isso aqui não, tá? Isso aqui, ó. Pera aí, isso aqui é infundado, tá? Eu não corrigi isso aqui, então pera aí, vou corrigir agora. Ao vivo e a cores. Isso aqui tá errado, gente, ó. Cadê? Isso aqui, ó, que no domingo Jesus ressuscitou, isso aqui é infundado. Eu vou provar dentro das escrituras que isso aqui não tem fundamento, tá? Não tem fundamento. Então já vou até riscar isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui não tem fundamento bíblico. Eu vou provar aqui, tá? Nesse estudo, nesse shiur, que Jesus não ressuscitou no domingo. Inclusive, eu já até tenho um vídeo Shabat. Ele ressuscitou, foi no Shabat, tá, gente? Foi no Shabat. Ele não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no Shabat, tá? Então vou pôr aqui, corrigindo esse erro aqui gráfico. Eu fiz a correção e a gente vai continuar. Perspectiva, eu vou explicar aqui, tá? Vocês estão achando o quê? Vou explicar. Na época de Cristo, a festa das primícias ocorreu no Shabat, 17 Nissan, data da ressurreição de Jesus. Isso aqui para quebrar uma tradição errônea que foi colocada, passada por Constantino. Já expliquei, veja o primeiro vídeo. No segundo vídeo, você vai entender isso claramente. Lá tudo datado, com datação. Você pode até pesquisar se você quiser, tá? Já dei no primeiro vídeo, eu dou uma indicação de alguns materiais para você ler, para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, tá? Então aqui, ó, 17 Nissan, data da ressurreição de Yeshua. A palavra primícia tem significado de primeiros frutos, a primeira parte da colheita. Ó, a festa consistia na oferta de um molho de primícias da colheita, que seria movida pelo sacerdote diante do Senhor. Levítico capítulo 23, verso 10, verso 11. Gente, abrindo parênteses aqui. Culto de primícia, gente, deixa eu falar que você faça um culto de ação social na igreja. Não faça um culto de primícia. É culto de primícia, não. Se você fizer um culto de primícia, o que você está levando tem que ser por obrigação do sacerdote. Aqui nesse caso aqui era queimado no altar parte, e parte era comido pelos sacerdotes, tá? As primícias eram comidas pelos sacerdotes e parte queimada no altar como incenso aromático, tá? Então o que é que eu faço? Como é que eu faço então? Você quer fazer um culto de sedacá, que a gente chama de culto de primícia, que não é assim que faz culto de primícia, tá? A gente tem que fazer culto de ação social, o culto de sedacá, praticar um ato de bondade para o próximo, aí sim. Mas culto de primícia que a gente faz hoje em dia tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma coisa que não tem fundamento bíblico. Biblicamente certo é quem era participante era o sacerdote no templo, tá? Ó, essa era a época da colheita da cevada, que era usada como alimento da população mais pobre e dos animais. A planta deveria ter crescido em campo comum e não em jardins ou hortos. Além do molho, era oferecido em sacrifício um cordeiro, ofertas de manjares, farinhas amassadas com azeite e uma libação de vinho. Levítico 23, 16, 13. As primícias simbolizavam a consagração de toda a colheita a Deus
e serviam como um penhor da totalidade da colheita ainda a ser queimado. Então, quando ele fala que é para colheita para consagração a Deus, parte era queimada e parte era para o sacerdote. O costume judaico. A festa dizia respeito à terra de Israel, portanto, os judeus deixaram de celebrá-la após o início da diáspora. Presta atenção, é uma festa que não foi. Por que ele falou que deixou de ser celebrada? Deixou de ser celebrada, gente, no templo. Deixou de ser celebrada no templo, porque não tinha como levar, mas não tem tempo para levar para o sacerdote. Mas hoje eles ainda fazem a festa, esta festa das primícias, que eu acabei de falar, é o Tzedaká, é praticar um ato de bondade. A festa foi incorporada à festa da Páscoa, tá vendo? Então tinha o momento da colheita, aí incorporou a festa do Pêssar. Por quê? Para você fazer um ato de bondade após o Pêssar para o seu próximo, tá? Uma Tzedaká, que a gente na igreja chama de ação social, que muita gente coloca como culto de primícia. Significado espiritual e profético. A festa das primícias se relaciona com a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 e 23, 22. Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias. Então aqui, ó, morte e ressurreição de Yeshua, Jesus. Vamos entender aqui por que Jesus não ressuscitou no domingo. Por quê? Por quê? Porque na sexta-feira, o que a gente chama de ser aqui, ó, na sexta-feira, tá vendo aqui, ó, sexta, sábado, domingo. Ah, mas aí tá domingo. Tem que prestar atenção. Por quê? Porque na quarta e na quinta, que não tá aqui, eu vou mostrar para você aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui, ó. Na quarta e na quinta, deixa eu melhorar aqui a situação, ficar melhor, tá bem? Vou explicar melhor aqui, ó, porque você vai entender melhor, que faltou ali uns dias para a gente entender. E tem um texto grego aqui, tá? Mateus 28, verso 1. Então você vai para o texto grego de Mateus 28, verso 1, tá aqui em português, ó. No fim do sábado e no fim do sábado, quando já, presta atenção, despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Só que essa palavra primeiro dia aqui, ó, não está no texto grego. O português traduziu. Vou falar. O texto, você não vai gostar não. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Isso aqui foi um engano de tradução. Essa tradução está errada. Isso aqui foi uma forçação de barra. Para quê? Para sustentar a doutrina da Páscoa cristã, que cai todo domingo de abril. Olha para você ver, todo dia 15 de abril cai no domingo. Você nunca parou para pensar que a Páscoa sempre caiu no domingo? Você nunca parou para pensar? A Páscoa não, perdão, a sexta-feira da paixão. Você nunca parou para prestar atenção que a ressurreição de Jesus, conhecida como sexta-feira da paixão, virou uma tradição. Ela sempre cai na sexta-feira, nunca mudou de dia. Por quê? Por isso que esse texto aqui fez isso, ó, para ajudar esse erro doutrinário que foi feito por Constantino, pelo papado, no concílio de Nicéia. Mudou-se, tá? Já vê lá o segundo vídeo, você vai ver lá, esclarecendo com mais detalhe.
vê isso lá. Então, o texto grego de onde foi traduzido não tem primeiro dia de semana. A palavra primeiro dia no grego é protos eimeras. Protos eimeras. Pesquisa aí, se você não conhece de grego, pesquisa, é fácil. Primeiro dia, vai no Google mesmo. Primeiro dia da semana em grego, vai estar lá, protos emera. Primeiro dia, protos emera. No texto grego de Mateus 28:1, não tem a palavra proto-emera. Não tem. A palavra que está lá é miá shabaton. Por quê? No final do Shabat, quando já amanhecia, presta atenção, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá aqui em cima, aqui, ó. Opsede sabaton te epifoscon se eis miá sabaton el ten Maria re Magdalene cai re alá Maria teore saiton. Então aqui, ó, no fim do Shabat, quando já terminava o sábado, quando terminava o sábado, Maria Madalena e a outra Realé Maria e a outra Maria foram ao sepulcro, ao lugar onde o Senhor jazia. Então aqui, ó, olha o texto aqui. A palavra aqui, ó, sábado, tá aqui, sabaton. Por que se aqui, ó, sabaton, miá, sabaton? Por que aqui colocou primeiro dia da semana? Se aqui não tá protosemera? Por quê? Para o que eu falei, para sustentar a data da sexta-feira da paixão, para incutir uma doutrina de que Yeshua ressuscitou no domingo. Ele não foi crucificado numa sexta e nem ressuscitou no domingo. Então, quando que ele foi crucificado? Na quinta-feira. Por quê? Se você observar, nós temos duas palavras sábado aqui no texto, ó. Sabaton, sábado. Por quê? Porque eram o texto aqui, ó, Mateus 28:6, ó. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando elas chegaram no sepulcro, o texto está dizendo que ele não estava mais lá. E elas foram quando já estava terminando o Shabat, amanhecendo. Tem uma música que canta assim: é madrugada, ainda escura. Não tem? Então, fala isso do texto bíblico, porque foi de madrugada. Por quê? Porque elas não podiam ir enquanto o Shabat não terminasse, porque era sábado, a lei mandava guardar o Shabat. Nesta semana aqui da crucificação de Jesus, ocorreu 2 sábados. Por que 2? Porque o Seder de Pessa, na quarta-feira, é considerado também um Shabat, um dia de descanso. A palavra sábado significa descanso. Era esta solenidade, nós vimos lá que Deus disse que não era para fazer nenhuma obra. Por quê? Porque no Seder de Pessa, você vai reunir com seus amigos, com a sua família, para celebrar a Páscoa que virá no outro dia. Então aqui, ó, como é que aconteceu? Aqui, ó, na quarta-feira, Jesus celebra o Seder de Pessa com seus discípulos, que a gente chama de ceia. Na mesma noite vai ocorrer tudo. Jesus vai para o jardim, ele é traído, ele é preso, ele é julgado. Aí ele é sentenciado à morte às 9 horas. Ele vai ser crucificado e às 15 horas ele rende o Espírito, que é a hora nona. Tá? Então, na noite do Seder de Pessa, o jantar que antecede a Páscoa, conhecida como ceia do Senhor, Yeshua é preso e julgado. Na quinta, ele é condenado e crucificado. Por quê? Porque aconteceu aqui na quarta-feira à noite, quando chegou 18 horas, né? Ele mandou o Senhor, vai, ide,
uma cidade, você vai ver um andando com um canto na cabeça, segue ele. Quando ele chega, pergunta onde que está o lugar preparado para eu comer a ceia com os meus discípulos. Ele chegou lá, perguntou, já tinha um cenáculo mobiliado, já tinha um salão pronto para Yeshua celebrar o Seder, o jantar do Pêssar, a ceia com seus discípulos. Por quê? Porque ele falou lá em Lucas: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele disse que ele desejou comer. Por quê? Porque ele não ia comer naquela Páscoa, ele não ia comer. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele não pode, na Páscoa não pode ter 2 cordeiros para uma família. Era um cordeiro para cada família. E se o cordeiro fosse muito para aquele pouquinho de gente na família, que eles tinham que fazer, pegar o cordeiro? Não. Eles tinham que convidar mais pessoas para ajudar eles a alimentar daquele cordeiro. Leia o livro de Êxodo, gente. Leia o texto, gente. Leia. Preste atenção no texto. Vá aquilo que de fato é bíblico. Procure nos originais. Procure no grego, no aramaico, no hebraico. Procure. Não fique preso no português. Não estou falando que o português não presta. Eu só estou dizendo que algumas coisas foram sim forçadas. Como aqui nós estamos vendo. Estou provando por A mais B que o texto grego não tem primeiro dia da semana, é o sábado. Porque no fim do sábado, então quando estava acabando esse sábado aqui, Mias Shabaton, porque grande era aquele sábado. Por que grande? Porque qual que era o sábado grande? O quarta-feira, que era aqui que ele ia celebrar, que era considerado um shabat também, era considerado um dia de descanso. Para quê? Para ele se reunir e jantar com a família. Aí aqui Jesus, ele celebra o Pêssar, ele celebra o Seder. Vou explicar aqui. Ele celebra o Seder na quarta-feira. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. Aqui, voltou. Então na quarta-feira ele celebra o Seder, estuda à noite. Judas vai, aí chama os soldados, ele vai para o jardim, lá ele é preso, e ele é levado. Tudo acontece na madrugada, está acontecendo de 0 a 6 aqui, Começou às 18 horas, aí vai indo. Aí de meia-noite até 6 da manhã ainda é escuro. 6 da manhã ainda é escuro, por quê? Porque Jesus falou, é costume, está na Bíblia, que o dia, gente, o calendário bíblico não é o calendário gregoriano nem juliano. O calendário bíblico é um calendário de 12 horas, não é de 24 horas. O próprio Jesus falou, está aqui, João 11:9, confira lá, João capítulo 11, verso 9. Jesus falou: vós dizeis que o dia tem 12 horas. Quem trabalha, trabalha de dia. Então aqui, 12 horas. Jesus disse que o dia tem 12 horas. Na Bíblia, o dia bíblico, porque ele é lunisolar. Ele é contado pela lua nova. Então o dia começa 18 horas, termina 18 horas. Não começa meia-noite e termina meia-noite, não é de 24, é de 12 horas. Foi Jesus que falou. E era assim. Vê lá o livro de Gênesis. Quando Deus está criando, não diz lá que foi manhã, tarde e noite. Não tem isso lá. Foi tarde e manhã. Por quê? Porque o dia começa às 6 horas. Então era tarde e manhã. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Por quê? Porque é 12 horas. Então você tinha 12 horas, né? Você tinha 12 horas. A noite durava 12 horas e o dia durava 12 horas. Não tinha esse negócio de contar um dia de 24 horas. Está na Bíblia. Então isso é Bíblia. Aí quando eu entendo isso aqui, aí eu vou entender aqui, o ciclo do julgamento, da ressurreição, da crucificação e da ressurreição de Yeshua, tá? Então vamos aqui, para de novo. Então aqui ele é preso. Aí, de 0 a meia-noite ele está sendo julgado. De 0 a meia-noite. Meia-noite às 6 ele está sendo julgado, preso. Aí 9 horas ele é condenado e crucificado. Às 15 horas, a hora nona, ele expira aqui, Então nesse período aqui ele está crucificado. Aqui 15 horas houve trevas, mas aqui ainda é o que? Dia, porque a noite vai começar aqui 18 horas. Então aqui ainda é dia. Às 15 horas, quando ele rende o espírito, ele é levado para o sepulcro. Ainda é dia. Ele está no sepulcro e ainda é dia. Para cumprir o quê? Que ele ficaria 3 dias e 3 noites no céu da terra. E ao terceiro dia ressuscitaria.
Então tá aqui, ó. Presta atenção na dinâmica aqui. Então na quinta-feira, ele é condenado, sepultado na quinta-feira. Quando tá terminando o dia, ele já tá aqui, gente. Aqui, ó, nesse percurso aqui de 15 às 18, ele já está sepultado, ele já está na sepultura, ainda é dia, tá? De 6 a 18 ainda é dia. Então vamos lá, aqui, ó. Aí vai começar a noite aqui, 18 horas. Aí começou a noite, lá vai a noite, lá, ó. Ainda escuro, ó, lá vai a noite, ó. 18 horas, aí ele passa a primeira noite, dá meia-noite, dá 6 horas, dia, aí pronto. Um dia, aqui, ó, um dia, uma noite. Um dia, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites. No Shabat. Por quê? Porque o texto está dizendo que no final do sábado, aqui ó, quando que o sábado acaba? 18 horas. O Shabat não começa no sábado, meia-noite. O Shabat começa 18 horas, ele começa 18 horas de sexta-feira e termina 18 horas de sábado. Que ali no caso, sábado, eu estou falando no número nosso, mas aqui já é apontando o primeiro dia. Por quê? Porque não ressuscita no domingo, ele já ressuscitou no Shabat. Por quê? Aqui ó, Mateus 28:6, ele não está aqui porque já ressuscitou. Aqui diz que no fim do sábado elas foram para o sepulcro, no final do Shabat. Quando que o Shabat acaba? Elas não estavam indo escuro, guardando o Shabat, aqui ó, 6 horas, aqui o dia ó. Então quando elas chegam no período de 12 horas, quando elas correm, ainda está escuro. Ainda está escuro, porque ainda é o fim do Shabat. O Shabat está acabando aqui. A própria tradução do português, no fim do sábado, quando já despontava o fim do Shabat, gente. Não é o primeiro dia da semana. Quando despontava o fim do sábado. Na entrada do sábado, no fim do sábado, estão indo elas. Quando elas chegaram lá, o que foi? Elas encontraram o sepulcro fechado? Se o texto está dizendo que foi o próprio texto diz, foi no fim do sábado que elas foram lá, quando estava acabando. Por quê? Nós temos o Shabaton. Aqui, ó. Shabat te epifoscopese eis miar Shabaton. Então, no sábado, no final do sábado, tá tudo aqui, ó, porque já ressuscitou. Então, pronto. Yeshua não ressuscitou no domingo e não foi crucificado na sexta-feira. Ele foi julgado e condenado, preso na quarta, julgado na quarta de madrugada, ainda já aí de 0 a 6 horas, é dia, né? Considerando aqui o dia está apontando o dia aqui, porque vai começar a clarear. E aí 9 horas ele é condenado, crucificado, 3 horas ele rende o espírito, é sepultado. E aí nós vemos, ele foi o que? Crucificado na quinta, sepultado na quinta, e aí você passa de um dia para o outro, aqui é quinta, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, quinta, aqui, ó, sexta, sábado, aqui, ó, sábado, tá vendo? Pra você entender aqui a divisão aqui, ó, a divisão da linha aqui, ó, tá vendo, ó? Dividindo por quê? Porque o dia, a quinta começa quando tá terminando 18 horas a quarta, aí tá começando a quinta, então tá terminando a quarta e começando a quinta, entendeu? 12 horas, não tem, gente, mais claro que isso aqui é só água, mais claro que isso é só água da fonte, só. Aí, quer aceitar, aceite, não quer, problema, não posso fazer nada, mas contra fatos não há argumento. Então aqui, ó, nesse domingo que eles estão falando que é domingo, olha aqui, ó, olha o que aconteceu no domingo, olha aqui, ó, quando despontou o dia, aqui, ó, quando estava terminando o sábado, olha o que aconteceu no domingo, que você chama de domingo, aqui, ó. Ele não está aqui porque já ressuscitou. A seta indicando, ó. Olha o que os anjos falaram com ela. Chegou lá, ó, quando acabou o sábado que elas chegaram lá, o que os anjos falou? Vocês chegaram tarde, viu? Ele já ressuscitou. Tem pedra para remover, mas não. E o texto diz que quando elas de madrugada, tá? De madrugada, no Shabat de madrugada, elas foram correndo, pensando, quando nós chegarmos lá, quem removerá a pedra? A preocupação delas era quem removeria a pedra. O que aconteceu? Quando Jesus
Quando Jesus foi sepultado, houve um tremor de terra, ele rendeu o espírito. Quando ele ressuscitou, houve um tremor de terra, o sepulcro se abriu. Mas se abriu para quê? Porque elas não teriam força para remover a pedra. Aí os anjos foram para elas ver que ele não estava mais lá, eles mesmos removeram a pedra. Quando ele chegou lá, eles falaram assim, cadê? Aí o que Maria falou? Onde o colocaste para que eu o leve? Porque ele tinha dito que já tinha ressuscitado. Gente, lê o texto, gente, presta atenção no texto. Vai para o original, já que você não está duvidando do português. Aí eu estou provando aqui que dentro do grego está claríssimo. Então Yeshua é a nossa primícia dos que dormem, tá? Dos que ressuscitam, né? Aqui, ó, primícia dos que dormem no sentido de ressuscitar dos mortos, tá? Então tá aqui, ó, porque ele já tinha ressuscitado. Então, contra fatos, não há argumento. Aí, queira você ou não, é isso que aconteceu. As primícias significam os primeiros passos do cristão e a apresentação de seus primeiros frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. A cevada era a primeira colheita do ano, o trigo, grão mais nobre, era colhido na época da festa de Pentecostes. As primícias falam da nova vida do cristão após a sua morte para o pecado. Romanos capítulo 6. Na festa das primícias se inicia um tempo de expectativa pelo Pentecostes. E é justamente do Pentecostes que acontece o quê? Shavuot, semanas, e depois Sukkot, cabanas, que é tabernáculo, que aponta para o arrebatamento e para o nascimento de Yeshua. Jesus nasceu na festa das cabanas, tá? Já expliquei também, isso aí eu expliquei no vídeo passado, tá? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então vamos aí para Yom Teruah, festa das trombetas. Deixa eu ver o horário aqui, porque eu não quero ser extensivo. E a gente ainda tem mais algumas para irmos além. Deixa eu finalizar aqui só para eu ver quantos slides. São 70 slides. A gente está no slide número 34. Não sei se eu falo do Teruah. Não vou deixar o Yom Teruah, é o dia do toque. Eu vou deixar o dia do toque para uma outra oportunidade, tá? Então eu gostaria que você revesse aqui, ó, essa explicação aqui, ó. Veja, reveja, olhe para o gráfico, estude isso aqui, ó, para você entender que isso aqui, ó, que a crucificação de Jesus na sexta e a ressurreição no domingo é uma falácia, nem o texto bíblico concorda. O próprio texto de tradução do português já se contradiz aqui, ó. O próprio texto português já está entrando em contradição. Olha para você ver, a tradução em português ela entra em contradição aqui, ó. Porque aqui está dizendo que no primeiro dia, despontava o primeiro dia da semana, que seria domingo, né? Porque a gente fala que é domingo, certo? Só que acontece, está se contradizendo aqui porque está dizendo que quando ela chegar aí já tinha ressuscitado, então não foi domingo. E o texto grego está provando aqui que não era domingo, era um sábado. Era no sábado, tá? O texto está comprovando, então o texto não se contradiz, aqui está se contradizendo. Aqui não. Aqui concorda justamente com todo o preceito de 12 horas e com o preceito também de guardar o Shabat. Por isso que Jesus disse que ele é Senhor até do Shabat. Por isso ele ressuscita, olha para você ver que coisa gloriosa. Por isso que ele ressuscitou no Shabat, porque ele é o Senhor do Shabat. O dia do Senhor é o domingo. Não, o próprio Jesus falou que ele é o Senhor, não é do domingo, ele é o Senhor do sábado, do Shabat. Então ele ressuscitou no Shabat. Olha, gente, mais claro que isso, só a água da fonte. Então, ó, veja aqui essa dinâmica, reveja, procure entender. Eu sei que às vezes eu falo rápido, às vezes eu até atropelo na minha fala, porque eu sou assim, né? Às vezes eu falo rápido aí, tento explicar e tal, dou umas tropeçadas, mas fica tudo claro. É só você ouvir
ver, rever e aceitar o que o próprio texto está colocando, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. No próximo oportunidade vamos falar de Yom Teruah, que é a festa do toque. Teruah é o dia do toque. Teruah é o toque do chofar, tá, gente? Isso aqui não é chifre de boi não, tá, gente? É o chifre de antílope. Ou era com chifre de antílope ou de carneiro, os curtinhos mais pequenininhos. Vocês vão ver a foto aqui depois, tá? Então é o dia do toque, que aponta para também o arrebatamento da igreja, tá? Que foi o que Shaul vai falar lá em Tessalonicenses sobre, em Filipenses, né? Sobre a ressurreição. Então, quando o texto vai falar sobre a ressurreição, sobre o toque da trombeta ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que Shaul está falando? Ele está falando, gente, simplesmente da festa de Yom Teruah, que é justamente aponta para o chamado, para a reunião. Esse toque era feito para reunir a congregação para estar diante do Eterno. E isso vai acontecer quando nós ouvimos o soar do último chofar, da última trombeta. Era um ciclo de toque de trombetas, tá? Tudo em ciclos, tá ok? Então que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te livrando, abençoando sua casa, sua família, para louvor e glória do seu santo e poderoso nome.